No último dia da festa, que é o mais solene, Jesus, de pé, disse em alta voz: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, de seu seio jorrarão rios de água viva. Ele falava do Espírito, que deviam receber os que nele crescem, pois não havia ainda Espírito, porque Jesus não fora ainda glorificado. Evangelho de João, capítulo 7. Aqui vemos o evangelista João apresentando os discursos alguns discursos que Jesus realiza às multidões, aos seus discípulos. Essas pessoas que o escutavam queriam saber a sua origem, de onde Jesus era. Claro que a maioria já sabia de onde Jesus tinha vindo, mas João, ele aqui nessa parte do capítulo 7, nesse trecho, nessa fala de Jesus, apresentando aquilo que acontece com aqueles que nele crescem. Jesus falou que aqueles que crescem nele, que de fato crescem em seu nome, dos seios, de dentro, do cerne do ser humano, jorrariam águas vivas. Então, o que seria isso? O próprio Jesus, logo em seguida, no texto, ele vai responder que é o Espírito dele. Mas ele ainda não tinha sido glorificado, ou seja, ele ainda estava em carne, ele ainda estava nessa vida. Então ele precisava cumprir o seu propósito, ser crucificado, morresse na cruz, ressuscitasse e retornasse para o Pai, para que assim, em seguida, por fim, recebesse o Espírito dele, o Espírito de Cristo. Então Jesus falou que assim aconteceria. Que aqueles que crescem nele receberiam de seu Espírito e teriam a companhia dele em todo o tempo. O espaço geográfico já não faria nenhum significado, porque Jesus, estando entre eles em carne e osso, como ele estava aqui nesse discurso, ele só poderia, devido à sua humanidade, se limitar somente àquele espaço geográfico, àquele ambiente, àquele lugar. Aquelas pessoas que ali estavam, ele não poderia alcançar o mundo inteiro. Mas agora, se cumprindo o propósito dele, aí sim, ele morrendo, ressuscitando e retornando para o Pai, poderia a ele enviar o seu Espírito. Então, assim aconteceu, o Espírito dele veio sobre todos aqueles que creu nele. Todos aqueles que creram em Jesus recebeu de seu Espírito. Então, o Espírito de Cristo passou a estar com aquelas pessoas, passou a estar com seus discípulos, passou a estar com a sua comunidade. O Espírito dele, hoje, em nossos dias, continua conosco. Nós que cremos em Jesus e vivemos a sua vida, vivemos Cristo, como Paulo mesmo escreveu em suas cartas. Como Paulo escreveu: meu viver é Cristo. E se for para morrer, que se isso acontecer, será lucro. Porque Paulo estava dizendo que também dessa maneira estaria com Cristo, em vida ou depois da vida, em sua morte, na eternidade, estaria também com Cristo, e assim se cumpre na vida de todos aqueles que creem em Jesus e vivem segundo os propósitos dele.